Do jeito que ele já tá ouvindo. Oi? Do jeito que ele tá aqui, já tá ouvindo. Sim. Cara, Graça e paz, meus amados irmãos. Com muita alegria que eu me faço aqui presente, com muito temor do Senhor. Preparar esse estudo não foi fácil, mas para a honra e glória do nosso Senhor, eu consegui terminar e espero que Deus me use como instrumento nas mãos dele para falar aos nossos corações nesta oportunidade. Peço que os amados irmãos, as revistas já estão com todo mundo? Pronto. Abram a revista de vocês na lição de número 2. Peraí, só um instante. Não, peraí, tranquilo. Ângelo, cadê aquele papelzinho? tá aqui, meu patrão, na hora. Aqui, ó. Meu pai tirou a xerox. Se vocês observarem bem na revista de vocês, vocês vão ver que tem 3 textos que a revista indica: o texto básico, o texto devocional e o versículo-chave. Eu peço que todos abram a Bíblia de vocês no texto devocional, que é Marcos 12, versículos 28 a 31. Como são versículos curtos, faremos essa leitura em conjunto. Marcos 12, 28 a 31. Para aqueles que não sabem, o livro de Marcos foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser compilado. O primeiro dos evangelhos. Marcos 12, do 28 ao 31. Todos encontraram? Amém. Leiamos. Se, porém, vamos ler todos juntos. Se, porém, Marcos 12, do 28 ao 31. Oi? Eu estou em Mateus, perdão, meus irmãos. Pronto, vamos ler. Todos juntos. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Louvado seja Deus, soberano Deus, Pai amado, Deus santo, Deus todo-poderoso. Mais uma vez estamos aqui reunidos na tua presença, Senhor, clamando a ti pelo poder que há no sangue do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, para que o Senhor fale aos nossos corações por meio deste texto devocional, Senhor, e tenhamos consciência de que devemos te amar e também devemos amar o nosso próximo, Senhor. Por isso, Senhor, te louvamos e te agradecemos e mais uma vez te pedimos que o Senhor fale conosco por meio desta mensagem. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.
como vocês podem olhar aí na revista, o versículo-chave é: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. João 13:34. A gente entende que o alvo aqui dessa lição não é apenas compreender isso mentalmente. Isso já aconteceu muito comigo. Eu lia um texto, eu conseguia entender o que aquele texto queria dizer, mas eu não conseguia aplicar aquele texto à minha vida. Então, o objetivo é esse, é que ao término desta lição, todos nós compreendamos aquilo que o texto quis dizer, mas mais do que isso, que a gente viva o que esse texto está nos ensinando, que é o novo mandamento, o mandamento de Jesus, que é amar uns aos outros. O importante desse mandamento é que ele não é uma obrigação penosa, no sentido de que amar um ao outro é difícil, mas eu tenho que fazer. É algo muito difícil, mas eu tenho que fazer porque eu sou um servo de Deus. Não, meus irmãos, os mandamentos não são assim. Os mandamentos, eles são para que a gente faça, para que a gente obedeça de forma alegre. Por quê? Porque a gente já foi salvo. Então, uma vez que a gente já foi salvo, retribuir obedecendo a palavra de Deus não se torna um sacrifício para a gente, mas é algo que nos alegra. A gente faz isso de todo o coração. Quando a gente olha para o nosso mundo, a gente consegue ver guerras, a gente consegue ver brigas, violência, assalto, tudo que não presta. Daniel, pode passar. Então, o mundo está um caos. Eu vou fazer aqui algumas perguntas. Certamente vocês já ouviram falar da guerra que está acontecendo na Ucrânia contra a Rússia. Alguém sabe qual foi a motivação que fez com que esta guerra se iniciasse? Eu pergunto ao Iago. Pode passar o microfone para ele. Iago, você sabe qual foi a motivação da guerra da Ucrânia? Eu acho que foi por causa de um interesse numa região lá da Ucrânia, na Rússia, né? Que eu esqueci o nome dela agora. Mas acho que é isso. O Iago falou que é por causa de interesse em terras. Também, mas também existe um negócio que os geopolíticos falam, né? Que é a questão do coração da Europa. Quem dominar aquela região específica domina toda a Europa. Então, a Rússia, ela tem esse objetivo, né, de dominar esse coração da Europa, esse rio. Você está certo, tem aquela região daquela terra, porque é justamente o único acesso a esse rio. Então, quem dominar aquele rio vai ter acesso a todas as rotas marítimas da Europa. Então, sim, esse é o motivo geopolítico. Agora eu pergunto ao nosso amado irmão Joviano: qual foi o motivo da guerra entre Israel e o Irã? Meu irmão, eu não tenho certeza, mas o que eu acho na minha cabeça é que também é uma guerra relacionada a território, tá certo? E também ideologias políticas. Ideologias políticas. Sim, o Irã, a motivação do Irã é um ódio absoluto ao povo de Israel. Tanto que ele financiava a organização terrorista chamada Hamas. Então, eles querem a extinção total de Israel. Existe até um ditado que eles falam, que é do mar até o rio, ou seja, extinção total atravessando todo o país, do mar até o rio. Então,
Essa é a motivação ideológica. Agora vamos ver outro conflito. Peço que passe o microfone para o irmão Igor. Irmão Igor, o que é que você acredita que causa os conflitos entre facções? Os conflitos entre facções, primordialmente, é por dinheiro, mas com interesses territoriais, pelo domínio do tráfico, né? Porque aquele que dominar o tráfico naquela determinada região, ele vai ter mais entrada, né, financeira, vamos dizer assim, por conta das drogas, né? Então, é uma disputa por território. Interessante. Mas existe uma resposta que unifica todos esses tipos de conflitos. Território, terras, acesso marítimo, né? Ideologias. Existe uma única resposta, uma resposta bíblica, que eu queria que vocês tentassem adivinhar. Eu vou perguntar ao João Davi. E aí, João Davi, o que é que você acha que é a origem de todos esses conflitos? Eu acho que é por conta do que esses conflitos eles querem território, como todos falaram, entendeu? Ok, o pessoal do YouTube conseguiu ouvir, mas eu não. Pode falar. Pode falar alto. Pode falar alto. Que o pessoal quer território. Que é território. Mas a resposta bíblica é a ausência de Deus no coração. Pode passar o slide. Então, a ausência de Deus no coração das pessoas faz com que o amor de muitos se esfrie. Quando Deus não está no coração das pessoas, só tem a ausência de amor. Deus é amor. Então, se Deus não está no coração daquelas pessoas, então o que sobra? Não sobra nada. Então, peço que abram em Gênesis capítulo 4, versículo 8. Olha, eu posso não estar falando aqui na revista, mas eu estou seguindo todo o plano da revista, viu, gente? Gênesis capítulo 4, versículo 8. Eu farei essa leitura, peço que os irmãos a acompanhem. Os mais atentos já devem saber do que é que se trata. Para essa leitura. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. O que é que a gente vê aqui? Que desde o início dos tempos, desde a primeira família, já existe conflitos, já existe ódio, já existe inveja, já existe rancor, já existe morte. Então, o que é que causou tudo isso? Foi o pecado. A ausência de Deus no coração do homem, ou melhor, a soberba do homem, fez com que o homem quisesse ser igual a Deus. Então o homem, ele falhou no que a teologia reformada chama de pacto das obras. Se o homem tivesse cumprido, ou seja, se o homem tivesse sido obediente a Deus, ele não teria caído. Mas o primeiro Adão, ele falhou. Ele quis ser igual a Deus. Porque essa é a armadilha da serpente, né? Quem comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal será igual a Deus. Ela disse que Deus não queria que eles comessem daquele fruto, porque Deus sabia que se eles comessem, eles seriam como Deus. Só que o interessante é que a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Adão, depois que comeu esse fruto,
Ele conheceu o bem? É uma pergunta interessante. Depois que ele comeu o fruto, ele conheceu o bem? Ele já conhecia, muito bem, meus irmãos. Por quê? Porque quando Deus terminava de criar, a cada dia que ele criava, o que era que ele dizia? Que isso era bom. Que isso era bom. Até que tem um momento em que ele fala, isso é muito bom. Então, o homem, ao comer o fruto, ele não ia conhecer o bem. Ele só ia conhecer o mal. Só ia conhecer aquilo que era ruim. Então, ele falhou. O apóstolo Paulo vai dizer que onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão, que é Jesus, não falhou. Ele cumpriu o pacto das obras que Adão não conseguiu cumprir. Por quê? Porque ele foi obediente até a morte. Ele morreu por nós. Ele cumpriu toda a lei. Coisa que nós não conseguimos. Por quê? Porque a lei é perfeita. E nós somos contaminados pelo pecado. Então, nós que fomos criados de maneira perfeita, nos tornamos corrompidos. Nos tornamos maus diante do Senhor. Então, com essa corrupção que está em nós jamais conseguiríamos cumprir a lei, porque a lei é perfeita. Então, porque a lei é perfeita, nós não conseguíamos cumpri-la, era algo inatingível. Mas então, por que Deus nos deu a lei? Para que, ao olharmos para a lei, nós reconhecêssemos a nossa incapacidade de cumpri-la, para que nós percebêssemos o quão falhos e miseráveis nós somos. Então, o que aconteceu? Depois que o homem caiu, houve a morte. A serpente, ela até tenta enganar. Porque vocês não vão morrer. Porque a promessa de Deus era a seguinte: se eles comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente eles morreriam. Eles não morreram imediatamente, mas morreram por velhice, por ódio, no caso de Abel, que foi considerado justo diante de Deus. Então, a gente percebe que nós todos fomos contaminados pelo pecado. Então, se fomos corrompidos pelo pecado, como podemos cumprir o mandamento de Jesus? Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Eu passo essa pergunta à irmã Nicaele. Ângelo, por favor, o microfone para a irmã Nicaele. Como é que a gente consegue cumprir o mandamento de Jesus de amar uns aos outros? Como é que a gente cumpre? Porque Jesus, ele nos deu um mandamento, mas nós somos corrompidos pelo pecado. Então, como é que a gente, que é corrompido pelo pecado, como é que a gente vai conseguir amar uns aos outros? A lei, perdão, meus irmãos, acabei saindo aqui do ângulo. Mas, irmã Nicaele, me responda o que é que a senhora pensa, o que é que a senhora acredita, como é que a gente pode cumprir esse mandamento? Eu acredito que a gente pode amar um ao outro, respeitando, cuidando, né, uns dos outros. Muito bem, uma ótima resposta. Mas aí eu pergunto ao irmão Ítalo. Irmão Ítalo, me responda por que a gente consegue amar um ao outro. A gente consegue amar um ao outro, primeiramente porque esse atributo de Deus, ele foi compartilhado conosco, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Ótima resposta, meu irmão. Ótima resposta. É exatamente isso. Nós só conseguimos amar um ao outro, só conseguimos amar o nosso próximo, porque Jesus nos amou primeiro. Porque Ele nos amou, porque Ele entregou a sua vida por nós, é por isso que a gente consegue amar um ao outro. Só que esse amar um ao outro
ele não é um amor como outro qualquer. Ele é um amor, porque, olha, o que é que o texto diz? Assim como eu os amei. Então, o amor, ele não é uma novidade. Como a gente leu lá no texto devocional, o mandamento diz que a gente deve amar a Deus. Então, isso já era algo que a gente deveria fazer. Isso já era algo que a gente deveria obedecer, e obedecer com alegria. Amar a Deus. Mas mais do que isso, amar o outro como você ama a si mesmo. Então, o mandamento de amar não é uma novidade em si. A novidade é que é o patamar. É como eu os amei, é como Cristo nos amou. Como foi que Cristo nos amou? Morrendo na cruz do Calvário. Uma morte humilhante, se fazendo maldito em nosso lugar. Então, só podem cumprir os mandamentos do Senhor aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, regenerados pelo Espírito Santo, participantes da nova aliança pela fé em Cristo. O mandamento de amar é uma necessidade vital. Isso é o que a revista fala lá na parte, aqui na revista do professor, é quase no último parágrafo antes do tópico 1, uma necessidade vital. Ele vai falar assim, ó: o fato, como veremos em nosso estudo, é que esse amor recíproco é uma necessidade vital para todos nós. É também um desafio constante e, além de tudo, uma bênção inestimável, da qual nenhum de nós pode abrir mão. Então, a revista ela vai dividir em 3 tópicos: uma necessidade vital, um desafio constante e uma bênção inestimável para o povo de Deus. É assim que a revista divide o amor de uns aos outros. Para isso, eu queria convidá-los a abrir no Evangelho de João, no capítulo 13, nós faremos uma breve exposição do capítulo 13, versículo 34 a 35, que eu acho que é um texto que a gente até já leu. Não lemos ainda. Mas é o versículo chave. Lemos sim. Lemos sim. É porque ele está em outra passagem, né? É porque ele está no versículo chave. A gente leu só o 34. Vamos ler o 35 também. Mateus, Marcos, Lucas e João. João 13, versículos 34 e 35. Aí depois que eu fizer essa leitura, eu peço que vocês não fechem a Bíblia de vocês, porque a gente vai ler o capítulo 15. 34 e 35. Eu farei essa leitura. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os... Não, perdão. Lucas. Abre Lucas, não é nervosismo não, viu? Só testando a gente, né? É só porque às vezes eu abro assim, eu acho que eu tô naquele livro, mas acaba que o vento bate. Testando para ver se você está atento. É para ver se está atento, né, irmão? Vamos lá. Versículo 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Qual é a novidade aqui? O versículo 35. O que é que ele nos diz? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem o amor uns aos outros. Como é que isso implica na nossa vida, na prática? O que é que isso significa? Irmão Renato, por favor, alguém que estiver com o microfone, passe para o irmão Renato. O que é que isso implica para nós? Conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Acredito que
quando nós demonstramos que amamos uns aos outros, nós despertamos nas pessoas um sentimento assim que houve em Jesus Cristo, né? Que ele amava de uma forma incondicional, sabendo que as pessoas têm defeitos, sabendo que nós não somos perfeitos, mas ele nos amou primeiro, assim, né? Com todos os nossos defeitos, com todas as nossas imperfeições. Eu acredito que quando nós fazemos isso, nós demonstramos que seguimos a Cristo, porque sabemos que os irmãos não são perfeitos, né? Como nós também não somos. Verdade, meu irmão. Eu gostei que você usou uma palavra muito interessante. Demonstrar. O mandamento é esse, né? É que como é que você demonstra que você ama ao outro? Isso não é feito exclusivamente em oculto, né? Claro que o que você faz com a sua mão esquerda que a sua direita não saiba. Mas é no sentido de amar as outras pessoas, elas precisam ver que você está demonstrando esse amor. Não basta você amar em oculto, amar em secreto. Não, você precisa demonstrar que você ama aquela pessoa. Por que é importante? Por conta do testemunho. Então, quando as pessoas veem o amor que você tem pelo seu próximo, que você tem pelo seu irmão, o que é que vai acontecer? Aquelas pessoas serão impactadas pelo poder do Evangelho, não só de maneira teórica, mas de maneira prática. Isso acontecia, eu posso citar aqui um exemplo, pode falar, irmão Arão. Bom dia ou boa noite, né? Boa tarde a todos. Quero falar que aqui para a glória de Deus, aqui na Metrópole, os irmãos têm dado muito testemunho com relação ao amor uns aos outros, né? Eu sou testemunha disso, que passei momentos na minha vida difícil e muitos irmãos me abraçaram e continuam me abraçando. Sempre que eu venho aqui à igreja, sempre sou bem recebido, e isso é um testemunho que realmente Cristo existe na vida deles e que eles têm sido essa marca rotulada, né, de acolhimento, né? Então, eu sinto o amor deles para comigo. Amém, meu irmão. Que bom, que bom, que bom. Isso é ótimo, é muito bom ouvir isso. É a marca de uma igreja fiel, é o amor, o acolhimento. Então, o que a gente pode ver com essa questão de demonstrar? Por que o testemunho é importante? Quando a gente olha para a igreja do primeiro século, existem relatos de historiadores não cristãos que os cristãos da igreja primitiva, o que era que eles faziam? Eles cuidavam dos órfãos, dos seus inimigos, dos seus perseguidores. Você imagina o que é isso? Que demonstração de amor tão profundo é essa? Cuidar daquelas pessoas que estavam necessitadas, daqueles que eram seus inimigos, daqueles que pegavam vocês e os seus irmãos e colocavam como velas para iluminar a noite de Roma, que pegavam os seus irmãos e jogavam no Coliseu para serem despedaçados por feras, e esses irmãos ainda assim acolhiam os filhos dos seus perseguidores. Então, que demonstração de amor é essa? Só pode ser uma demonstração de um amor que provém do próprio Cristo. Nós somos o espelho, nós temos que refletir a Cristo, nós temos que refletir o seu amor. Então vamos agora para... O interessante é que quando Jesus ele fala isso no capítulo 13, o que é que estava acontecendo? Era a noite da sua morte. Ele estava se despedindo dos seus discípulos. O Hernandes Dias Lopes, no comentário dele, ele diz o seguinte, que eles poderiam estar sentindo um sentimento de contradição. Como pode Jesus dizer que nos ama e dizer que vai nos deixar? Como é possível isso? Como é que ele está nos dando um mandamento para amar uns aos outros e ele que diz que nos ama vai nos deixar e para onde ele vai eu não vou poder ir? Mas Jesus, ali naquele momento,
ele estava demonstrando de maneira prática o serviço, ele estava demonstrando a sua humilhação. A gente leu que Deus, acho que foi ontem, né, que Jesus não julgou ser por usurpação igual a Deus, mas que ele se esvaziou de toda a sua glória. Então, ele se humilhou. Ele estava demonstrando como deveria ser esse amor de maneira prática, um amor sacrificial. Então, a referência do nosso amor passa a ser o próprio Cristo. Leamos agora em João capítulo 15, versículo 9 a 15. Eu farei uma breve exposição, mas eu gostaria que essa leitura fosse uma leitura alternada. Pronto, agora dessa vez eu acertei. João 15. Nós leremos do versículo 9 ao 15. Eu começo com o número 9, e os irmãos leu 10, e assim por diante leremos todos juntos o versículo 15. Como o Pai amou também, eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo esteja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque todos juntos. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. O que Deus está exigindo aqui, o que Jesus está exigindo aqui, não é algo abstrato, mas como eu disse, é algo concreto. Ele estava caminhando para a sua morte. Então ele estava demonstrando na prática o seu amor sacrificial. Então Jesus aqui ele explica de onde esse amor vem e como ele se sustenta. O amor vem do Pai, porque ele está no Pai e o Pai está nele. Mas ele também está em nós e nós estamos nele. Então, ele começa ancorando o amor em algo maior que nossas emoções. Assim como o Pai me amou, também eu os amei. Então, o amor, ele não é um sentimento. O mundo diz por aí que o amor é um sentimento. Mas não é. O amor, ele é uma atitude. Se você ama o seu próximo, você deve agir da maneira como Deus ensinou. Se você ama o seu irmão, se você ama o seu filho, se você ama a sua esposa, você deve amá-lo de modo sacrificial, se entregando por esta pessoa. No versículo 10, ele vai dizer o seguinte: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e seu amor permaneça. Engraçado que ele fala permaneça, né? Então é algo que deve ser dado continuidade, é algo que deve ser feito de maneira contínua. Então, esse permanecer aqui não é algo simples, mas é algo pessoal e diário. É uma vida devocional constante. Então, e o motivo que a gente deve guardar os mandamentos de Jesus é porque ele guardou os mandamentos do Pai.
Então, o nosso referencial é sempre Cristo. Ou seja, a permanência implica comunhão real com Cristo e obediência real a Cristo. Daniel, pode passar? Não, é aí mesmo. Pode voltar na realidade. Deixa eu ver aqui. Isso, pode deixar nesse aí. Vocês conseguem ver? Acho que não. O que a tela está dizendo é o seguinte: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí em destaque, como eu vos amei. Porque esse é o nosso referencial. Então, lá no versículo 10, ele vai dizer o seguinte. Aliás, Jesus ele não pede o que ele não viveu, porque ele demonstrou na prática, né? Então, ele diz que guardou os mandamentos do Pai e permaneceu no amor do Pai. Então, isso é importante. A obediência que Cristo ensina não é algo servil, é algo filial, é do Pai para o Filho. O discípulo não obedece para comprar Deus, ele obedece porque pertence a Deus. Então, assim como o amor de Cristo é filial, é do Pai para o Filho, aqui Jesus está nos ensinando o amor fraternal, é o amor de um irmão mais velho para com os seus irmãos mais novos. O apóstolo Paulo ele vai dizer isso na carta aos Romanos, que Cristo é o primogênito dentre muitos irmãos. Então, nós somos irmãos de Cristo. Então, se eu sou irmão de Cristo e o Ângelo é meu irmão em Cristo, então eu devo amar o Ângelo como Cristo me amou. Cristo morreu por mim. Então, se necessário, eu devo entregar a minha vida em favor do Ângelo. Só que a coisa não é tão simples. Nós devemos amar uns aos outros, mas nós também devemos amar o nosso próximo. E às vezes, o nosso próximo é justamente aqueles que nos perseguem. Vamos ao versículo 11. O vento já quis me pegar de novo, viu? Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. Aqui nessa tradução ele traduz como gozo, mas para aqueles que não sabem o que significa gozo, gozo é a alegria. Então, para que a nossa alegria esteja completa, Jesus ele fala que a alegria dele tem que estar em nós. Então, aqui ele está falando com uma comunhão. Quando você obedece o mandamento de Cristo, você não deve obedecê-lo como algo penoso, mas como um motivo da sua alegria. Eu obedeço a Cristo não porque é uma ordem, mas porque é como gratidão. Então eu me alegro em servir a Cristo, eu me alegro em amar o meu irmão. Por quê? Porque Cristo me amou primeiro. A alegria de Cristo está em nós. Cristo ele nos reconciliou com o Pai. Então, isso é o motivo da nossa alegria. A morte, ela já não tem poder sobre nós. Claro, esse corpo ainda vai envelhecer, mas porque somos uma nova criatura, a nossa alma não passará pela segunda morte. Não seremos condenados. Viveremos eternamente com Cristo. Aquele que amar o seu irmão a ponto de entregar a sua vida por ele, esse achará a vida eterna. Por quê? Porque foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Só que a desobediência, por sua vez, ela quebra o relacionamento e esfria o coração. Veja, não estou dizendo que por desobedecer uma vez, isso vai nos separar do amor que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer que nada nos separa desse amor, mas ela quebra a comunhão. A desobediência, ela quebra a comunhão. Então você acaba sendo privado de certos benefícios que temos em Cristo. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que buscar obedecer com alegria e evitar a desobediência.
Agora, se uma pessoa, ela diz que professa a fé cristã, que ela é filha de Deus, mas que ela age em reiterada desobediência, será que essa pessoa foi realmente lavada e remida pelo sangue do Cordeiro? Será que ela tem, de fato, uma vida cristã? Se ela nunca demonstra que ela ama o seu irmão, que ela ama o seu próximo, será que ela já foi convertida? Não, não foi. Por quê? Porque é um pressuposto, porque Cristo morreu por nós. Então, se você reconheceu a sua pecaminosidade, se você reconhece que Cristo lhe ama, então a sua resposta é o amor. Então, se você não ama o seu irmão, eu sinto muito. É bom você rever os seus conceitos e buscar ter uma nova visão de mundo. Eu passo a palavra ao nosso irmão Joviano. É porque no slide anterior tinha lá algo bem interessante aí, que é sobre o permanecer, né? Jesus Cristo nos alerta que se nós permanecermos em seus ensinamentos, se nós permanecermos na palavra, nós estaremos aptos a amar uns aos outros. Mas aí na sua própria fala, você fala na pessoa que reitera em ser aquilo que era antes. Ela permanece no que era antes de conhecer a palavra. Ela conhece a palavra, mas não vive a palavra. Exato. Aí eu acho que há uma incoerência e por isso você pode afirmar que não houve conversão. Perfeito, meu irmão, perfeito. Eu não teria dito melhor. Louvado seja Deus por isso. Então, deixa eu passar aqui a folha. Quando a alegria espiritual diminui, eu examino minha permanência e minha obediência, ou transfiro a culpa para tudo e todos, menos para o meu coração? É uma pergunta que eu deixo a vocês. Será que nos alegramos em estar em comunhão? Se não sou mais alegre estando em comunhão com os meus irmãos, será que eu estou permanecendo na obediência? E será que eu vou transferir? Eu não vou examinar o meu coração, mas vou dizer: a culpa não é minha. O irmão me agrediu. Eu não tenho a responsabilidade sobre isso. Ele me agrediu, então eu vou ficar aqui na minha. Vou fazer o meu. Não tenho culpa. Se ele quiser, ele que venha me pedir desculpas. Porque a culpa é dele. Essa não é uma posição cristã. Se você foi magoado, se você tem algo que está quebrando a sua comunhão, você deve chegar ao seu irmão e falar: meu irmão, aconteceu isso, eu não gostei por conta disso. Se eu lhe fiz algum mal, me perdoe. Mas foi ele. Não, meu irmão, você foi chamado para agir de maneira sacrificial, ainda que ele tenha lhe magoado. A sua posição como cristão é se humilhar, como Cristo se humilhou. É deixar o eu para lá. O eu não existe mais. Não há espaço para o seu eu. Não há espaço para o meu eu. Em seguida, Jesus estreita o foco. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, no versículo 12. E ele define o ápice desse amor. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Isso não significa que todo cristão morrerá fisicamente por outro. Significa que o amor cristão é essencialmente sacrificial. Ele custa tempo, conforto, orgulho, preferência, recursos, reputação. Se o amor que eu digo ter nunca me custou nada, então o texto me obriga a perguntar: o amor é no padrão de Cristo ou é apenas uma conveniência? O trecho fecha com uma afirmação que ilumina a identidade do discípulo: vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Já não os chamo servos,
mas amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, lhes tenho dado a conhecer. Aqui, o que é que Jesus está ensinando não é a salvação por obras, mas ele está mostrando a evidência da relação que ele tem conosco. Ele está mostrando que porque nós fomos salvos, nós devemos agir dessa forma. Por quê? Porque ele é o nosso amigo. Porque nós não somos apenas servos que devemos uma obediência cega, mas porque ele compartilha conosco todo o seu plano de salvação e de redenção. Então, a amizade com Cristo, ela se manifesta em obediência, em participação consciente do seu propósito. O servo executa sem entender. O amigo é trazido para perto, conhece o coração do mestre e responde com fidelidade. Isso puxa outra pergunta necessária. Minha obediência nasce de amizade ou do medo? Quer dizer, o inferno existe, todos nós sabemos. Será que a nossa amizade com Cristo, ela vem da obediência ou vem do medo de sermos lançados no inferno? É bom a gente ter consciência da realidade do inferno, mas, inclusive, não outro pregador, mas Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno no seu ministério. Mas isso não deve ser um motivo de temor, mas um motivo de alegria. Por quê? Porque o inferno é a aplicação da justiça de Deus contra aqueles que nos perseguem, contra aqueles que nos odeiam, contra aqueles que odiaram a Cristo em primeiro lugar. Então a nossa relação não deve ser de medo, mas uma relação de amizade com Cristo. Mas a vida cotidiana, ela tende a nos impedir de cumprir o mandamento de Jesus. Por isso, Lucas 10, 25 a 37 é indispensável. Peço aos irmãos que abram a Bíblia de vocês. Em Lucas 10, versículos 25, nós leremos de maneira alternada até o 37. Leremos todos juntos o versículo 37. Só voltando um pouquinho, a gente estava em João, volta só um pouquinho. Lucas 10, versículos 25 ao 37. Todos encontraram? Sim. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, desceu um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicou-lhes óleos e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu o indenizarei quando voltar. Qual destes 3
parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe, todos juntos, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu de igual modo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ao comentar essa passagem, ele fala que aqui nós estamos vendo o embate de três filosofias. A filosofia dos salteadores, a filosofia dos sacerdotes e levitas e a filosofia do samaritano. Que filosofias são essas? A filosofia dos salteadores é aquela seguinte: o que é meu, é meu. E o que é seu, também é meu. A filosofia dos levitas e sacerdotes é assim: o que é meu, o que é seu. É cada um por si e Deus por todos. Mas a filosofia do samaritano é a filosofia correta. O que é meu. Mas o que é meu também pode ser seu. O texto começa com o intérprete da lei que se levanta para pôr Jesus à prova. Ou seja, não havia intenção de fato naquela pergunta, uma intenção boa, né? Ele queria realmente colocar Jesus em maus lençóis. Que farei para herdar a vida eterna? Já é uma loucura, né? Porque a herança é algo que é transmitido do pai para filho. Você não faz nada para herdar. Se Deus defenda, o Joviano morrer hoje, o Laizinho vai herdar tudo que o Joviano tem. O Laizinho fez alguma coisa para merecer o que o Joviano entregou para ele? Não, ele não fez nada. Então, como é que loucura é essa desse intérprete da lei? O intérprete. O homem é o Augusto de Podemos do seu tempo. É o Hernandes Dias Lopes. Mas é um tolo. Que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus responde de modo pedagógico e incisivo. O que está escrito? Jesus é muito inteligente. Então, ao invés de responder a pergunta, ele devolve com outra pergunta. O que está escrito? Como você interpreta? E ontem à noite a gente aprendeu com o nosso irmão Daniel que dizer a verdade, conhecer a Escritura, não faz de você uma pessoa sábia. Não faz de você uma pessoa que é devota verdadeiramente a Deus. Não faz de você uma pessoa que age com prudência. E é exatamente isso que a gente vê. O homem, ele sabe a resposta. E ele responde de maneira correta. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. E amar o próximo como a si mesmo. E Jesus confirma que ele realmente está certo. Faça isso e viverá. Só que o que a gente vê é que o homem ainda assim não está convencido. Na realidade, ele quer se justificar porque ele é incapaz de cumprir a lei, assim como eu já falei anteriormente. Porque a lei, ela revela o nosso pecado. Ela revela a corrupção que há em nós. Então, o homem, ele queria se justificar, porque ele não conseguiria cumprir esses dois mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas e de amar ao seu próximo como a si mesmo. Então, o que é que a gente percebe com isso? E ele pergunta, quem é o meu próximo? Essa pergunta por si só já é errada. Nós veremos ao final da parábola. Em termos práticos, ele tenta reduzir a exigência até caber à sua própria conveniência. A quem eu sou obrigado a amar? A quem eu posso excluir? Existia uma interpretação errada entre os fariseus, entre os judeus daquele tempo, de que eles só deveriam amar quem pertencia à própria raça deles.
Por isso, eles não cumpriram aqui o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Que eles espalhassem a revelação para todas as nações. Uma promessa que só foi cumprida em Cristo Jesus. Mas eles falharam justamente porque eles interpretaram, a revista ela vai dizer que eles interpretaram errado a passagem de Levítico 19 a 18. Está lá em uma necessidade vital. Aqui na minha página é 16. Vocês podem conferir aí. Lá, quase no finalzinho, no último parágrafo, antes do tópico 2, o problema do preconceito. O que é que a revista vai dizer? Os judeus, por causa de uma interpretação equivocada de Levítico 19, 18, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Achavam que só deveriam amar pessoas da mesma raça. Essa interpretação distorcida, no fundo, tinha origem no preconceito, que nutriam contra qualquer um que não fizesse parte da sua panelinha de santidade. Então, por conta dessa interpretação errada, aquele homem ele queria se justificar do porquê que ele não amava o seu próximo. Então, ele queria saber quem ele poderia excluir. E Jesus é muito inteligente. Quem é que ele vai atrás? Por saber do preconceito deles, ele vai mostrar como um bom exemplo um samaritano, aquele que eles mais odiavam. Por que eles odiavam tanto os samaritanos? Porque os samaritanos eram descendentes daqueles povos das 10 tribos. Existiam 12 tribos em Israel. Por conta do pecado de Salomão, o reino foi dividido. 10 tribos ficaram para o norte e 2 tribos ao sul. Então se estabeleceu o reino de Judá e o reino de Israel. Essas 10 tribos, elas foram tomadas, invadidas pelo exército sírio, que levou eles cativos para a Síria. Então, o que é que acontece? Mas ainda permaneceram alguns remanescentes naquele território. E aqueles remanescentes acabaram por se mesclar com outros povos da região. Então, o culto deles se tornou um culto corrompido. A gente percebe, quando Jesus encontra a mulher samaritana, que ela pergunta: aonde devemos adorar? No monte de nosso pai Jacó ou no templo em Jerusalém? Vocês dizem que é em Jerusalém. E de fato, o culto havia sido estabelecido em Jerusalém. Então aquela mulher, assim como todos os samaritanos daquele tempo, estavam cultuando de forma errada, no local errado. Então, além de eles estarem cultuando no local errado, a forma como eles cultuavam também era errada, porque a revelação deles estava incompleta. Como assim? Nós conhecemos a lei, como o Antigo Testamento, e os profetas. A lei e os profetas. Só que eles rejeitavam os profetas. Eles só tinham o Pentateuco. Então, o Pentateuco, para aqueles que não sabem, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento que foram compilados principalmente por Moisés. Eu digo principalmente porque no final de Deuteronômio, quando fala que Moisés morreu, outra pessoa, possivelmente Josué, concluiu o livro. Então, o Pentateuco, eles só tinham o Pentateuco. Então, eles também cultuavam de forma errada. Eles não tinham os profetas. Então, os samaritanos, por isso eles eram tão odiados. Não estou querendo justificar o preconceito dos judeus e dos fariseus. Não. Mas eles eram odiados por conta disso. Então, por eles terem até aquele momento a revelação completa, os judeus se sentiam superiores aos samaritanos. Eles se sentiam, como o texto fala, né, aqui da revista, uma panelinha de santidade. E é um cuidado que nós, como congregação, devemos ter. Por quê? Porque pode chegar aqui na congregação uma pessoa que foi devastada, que foi destruída, que foi esmagada pelo mundo. E ela chega aqui contaminada pelo pecado,
mas ela só quer um local onde ela possa ser acolhida, um local onde ela possa ser amada, receber o amor de Cristo, o amor dos irmãos. Ela só quer receber esse amor. E aí a gente trata essa pessoa como se a gente fosse superior a ela. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim: olha, vocês eram iguais a eles. Se não fosse pela graça de Cristo, nós seríamos aquelas pessoas. Nós seríamos, se chegar aqui um travesti, você vai mandar ele tirar a roupa dele, botar uma outra roupa para que ele entre nesse templo? De modo algum. Nós temos que recebê-los. Nós temos que receber um irmão, por exemplo, que adulterou, mas que encontra-se arrependido e que quer ouvir a palavra de Deus, quer se humilhar perante a presença de Deus. Nós devemos rejeitar essa pessoa? De modo algum. Nosso dever é acolher, é demonstrar o amor de Cristo. Nós recebemos aqui o testemunho do nosso amado irmão Heron, que foi muito acolhido por essa congregação. Eu mesmo sou testemunho disso. Quando eu cheguei, eu fui muito bem recebido pelos irmãos. Isso me fez querer permanecer. Essa é a marca, essa é a identidade da nossa congregação, ser uma igreja acolhedora. Mas a gente não pode cair na mesmice, no cotidiano. A gente não pode deixar que os nossos preconceitos, uma palavra que o irmão Igor usou ontem, pré-julgamentos. A gente não pode deixar os nossos pré-julgamentos, os nossos preconceitos invalidem o amor de Cristo. O microfone aqui para ele, por favor. Uma das coisas que você falou sobre amor ao próximo, e certa vez em um devocional, o que eu compreendi por amor ao próximo, ou nosso semelhante, é que amar o nosso semelhante é amar quem nos fez a nossa imagem e semelhança, inclusive na sua dissemelhança, diferença. Porque é muito fácil amar quem se parece conosco, quem tem afinidade conosco, conexões conosco, e algo para nos compensar, seja a sua presença, seja o seu amor, seja o seu afeto ou companhia. Difícil é amar quem não tem nada para nos oferecer. Então, você citou a controvérsia dos judeus com os samaritanos, né? No início do primeiro século, tem um incidente que é registrado na história, de que tamanha era a rixa entre judeus e samaritanos, que um grupo de samaritanos, isso Jesus teria aproximadamente uns 10 anos de idade, que isso é registrado em um livro de história. Um grupo de samaritanos, durante o período da Páscoa, invadiu o templo, que ficava de portas abertas, e jogou ossos de pessoas mortas dentro do santo lugar, justamente por essa divergência teológica sobre o local de culto. Só que Jesus, na parábola, ele usa o exemplo do improvável, do dissemelhante, do diferente, para usar como exemplo de misericórdia com aquele, inclusive, que era salteador. Até porque ninguém quer ajudar quem é um infrator, quem é um ilícito, né? Quem tem envolvimento com coisas ruins, né? No caso, que foi abordado por salteadores, no caso. Né? Então, nós somos chamados a amar, inclusive, os nossos dissemelhantes, não o nosso semelhante, o nosso próximo, que muitas vezes nós queremos distante. Então, o que eu compreendo pelo amor de Deus é isso. Por isso tem até aquele louvor, né? Nós somos chamados a olhar com os olhos dele, perdoar com o perdão dele. Né? Então, acho que é por aí, mais ou menos. Olhar com teus olhos, perdoar o meu irmão. Então, esse homem que foi assaltado, um detalhe interessante, é que aquela estrada era uma estrada muito perigosa, de Jerusalém para Jericó. Por quê? Porque tinha muitas pedras. Então os salteadores, eles poderiam se esconder entre as pedras de maneira muito fácil. E isso foi ao longo da história. Nas cruzadas, eles tiveram que, no meio do caminho, criar uma fortaleza para poder expulsar os salteadores, para que os cristãos daquela época pudessem fazer a cruzada, pudessem chegar até Jerusalém em segurança. Então, esse momento, esse local, era um local muito perigoso e muito favorável a salteadores. Então, quando
quando o sacerdote e o levita estavam passando, poderia ser que aquilo fosse uma armadilha. Alguém fingindo que estava doente, que estava machucado, para que eles fossem ajudar e os salteadores pulassem. Mas isso não justifica eles terem passado de largo. Por quê? O pastor Iago Martins, fazendo menção dessa parábola, né, ele diz o seguinte: às vezes nós temos que nos arriscar de modo sacrificial. Opa! Peraí. Meu irmão, eu vou ter que correr. O que resumindo, a gente tem que se arriscar, é sacrifício. Porque às vezes vão ser salteadores mesmo. Mas, se não forem, a gente vai deixar uma pessoa morrer porque a gente não quer se arriscar? Aqueles homens, eles erraram, o sacerdote e o levita. Por quê? Porque se aquele homem viesse a morrer, eles se tornariam impuros cerimonialmente. Então eles não poderiam cultuar no templo. Então veja, talvez na mente deles, eles estivessem pensando: se essa pessoa morrer, é só uma. Tantas outras serão abençoadas com o meu serviço no templo. Então, o serviço sem piedade, ele é religiosidade, ele não serve de nada. O primeiro religioso foi Caim, que matou o irmão dele. Jesus ele fala, depois que ele pergunta, né, quem se fez próximo do homem? E aí o homem, aquele responde, o intérprete da lei, aquele que usou de misericórdia. Note que ele não falou o samaritano, porque a raiva, o ódio, o ressentimento que ele tinha era tão grande que isso o impedia de falar simplesmente a palavra samaritano. Então ele fala, aquele que usou de misericórdia. Jesus fala, vá, faça o mesmo. Use de misericórdia com o seu próximo. Se Deus defenda, entrar alguém armado aqui, ainda assim aquela pessoa é o nosso próximo. Ainda assim aquela pessoa deve receber o nosso amor. Oi. Não são poucos os exemplos que nós vemos de pessoas que depois se convertem ao Senhor, dão esse testemunho. E muitas vezes, eu já vi esse exemplo umas 3 vezes já. Muitas vezes entraram no templo armados para fazer mal a alguém, às vezes até contra o próprio pastor. Mas ao entrarem no templo, foram induzidas, lógico, o Espírito Santo para permanecerem ali no culto, ouvirem a palavra e serem transformados. E depois, eles dão o testemunho de que entraram ali com más intenções. Com más intenções. O amor de Deus, usando muitas vezes as pessoas tanto para receber, como quem está lá em cima, louvando ou pregando, fizeram a diferença. E é engraçado que a gente às vezes tende a negligenciar certas funções. Na portaria. É só a portaria. Não, meu irmão. É o convite, é a porta de entrada na igreja. Então, quando você for designado para a portaria, louve a Deus, agradeça, porque essa é a oportunidade de você servir. Você está sendo a porta de entrada para o reino. Então, a gente tem que tomar, a revista ela vai falar, né? Para a gente tomar cuidado com o preconceito. Ela dá o conceito de preconceito, ela fala a respeito de nortistas, caipiras, gringos, crioulos, como maneira de rotular a certas pessoas, né? Ela também fala dos nossos critérios errados de avaliação, se uma pessoa é feia ou bonita, se ela é rica, se é pobre. E esses conceitos, eles muitas vezes são, como é que eu posso dizer? São relativos, porque o que é feio para mim pode ser bonito para o Lai. Então, são coisas que a gente deve tomar cuidado, né? Às vezes uma brincadeira chega assim pro Joviano, o careca. O Joviano pode não gostar. O Hermes, a baleia, o Majin Buu. O Hermes pode não gostar, entendeu? São brincadeiras. Então, se você não gosta de
ser tratado dessa forma, então você não tem por que tratar o seu irmão da mesma maneira. Entendeu? Agora, se, por exemplo, o cara brincou com você e você é irmão dele, você também pode brincar com ele. Por quê? Porque ele lhe deu a liberdade. Agora, se a pessoa nunca lhe tratou daquela maneira, você vai tirar aquela brincadeira? Não vai, gente. É aqui que a igreja precisa de vigilância. Pronto. Agora eu vou fazer algumas perguntas para vocês, já partindo para o final. Quem foi o seu próximo nessa semana? São perguntas que você tem que refletir. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser na igreja. Quem perto de você está ferido e invisível? Seu amor é mais no discurso ou na prática? Você tem amado apenas quem é fácil de amar? Como o irmão Daniel disse. Às vezes a gente ama somente o nosso semelhante. Às vezes mas nós somos convidados a amar também os diferentes. Oi. Sobre amar o diferente, é difícil amar o diferente. E quando o diferente é igual, porque dentro da igreja nós somos todos iguais, mas aí alguém não ama um irmão, aí você vai falar, vai indagar, e ele diz, mas ele é assim, mas ela é assada, ou seja, a gente ainda arranja uma diferença na pessoa. Verdade. Não é? Isso aí recai sobre aquilo que o irmão falou no começo, né? E você não aceita, aí você bota a culpa no outro, né? Mas se uma pessoa desprezada entrasse hoje na congregação, ela encontraria acolhimento ou indiferença? Essa resposta, graças a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu posso testemunhar que seríamos acolhidas, que essas pessoas seriam acolhidas, mas devemos permanecer vigilantes. Aquela velha máxima, né? Nada está tão bom que não possa melhorar. Verdade, meu irmão. Nada está tão bom que não possa melhorar, assim disse o nosso amado irmão Igor. E o que a igreja ganha? Quando tem ensino constante e correto sobre o amor recíproco. A gente ganha mais amor, né, meus irmãos? Devemos demonstrar amor mútuo às outras pessoas. Eu acho que tinha aquele slide lá que tinha um negocinho amarelinho. Isso aí. Isso aí é o perfume, meus irmãos. Nós devemos exalar o perfume. A revista ela fala, né? Que devemos exalar o perfume. Deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 2,15, né? Eu vou acelerar, mas esse perfume ele provém do nosso testemunho, meus irmãos. Então, a revista ela faz até uma pergunta, né? Alguém exalando um doce perfume consegue ficar escondido? Não consegue. Então, isso deve ser o nosso testemunho. Onde nós estivermos, devemos amar o nosso próximo. Ainda que o nosso próximo seja um mendigo que esteja dormindo ali na porta da rua. Temos testemunhos fantásticos. Tinha uma pessoa uma seminarista, que o professor dela indicou a ela que ela fosse à rua e evangelizasse alguém que ela encontrasse na rua. Ela encontrou uma usuária de drogas grávida. Sabe o que essa mulher fez? Ela trouxe essa usuária de crack para dentro da casa dela. Ela cuidou dessa mulher. Ela e o seu esposo lutaram para que essa mulher não usasse essa droga durante o período de gravidez. Ela não usou. A criança nasceu. A criança depois foi adotada pelo pastor dessa seminarista. A mulher depois voltou para as ruas, infelizmente, voltou a usar o crack. Mas essa atitude de se importar com a pessoa que estava na rua, uma usuária de drogas, de colocar aquela pessoa dentro da sua casa, mudou a vida daquela criança. Aquela criança pôde crescer com amor dentro da casa do Senhor.
Esse é o poder que o amor ao próximo tem sobre as nossas vidas. A revista ela também trata, na terceira parte dela, como uma bênção inestimável. Como posso estar bem com Deus se fecho os olhos para o sofrimento do meu irmão que eu conheço? Agora é a vez de vocês. Vocês devem pensar em como praticar um amor fraternal nesta semana. Deixo, por fim, 2 últimos filtros que devemos ter. O primeiro filtro é: precisamos olhar as pessoas com os olhos da fé, lembrando que Deus não vê como o homem vê, conforme 1 Samuel 16:7. E o segundo, precisamos agir com responsabilidade espiritual, evitando pré-julgamentos e tropeços. Não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, decidamos não pôr tropeço ao irmão, conforme Romanos 14:13. O mundo caído produz guerra, ofensa e separação. Cristo produz reconciliação, serviço e amor. A pergunta final, portanto, não é quem merece meu amor, mas de quem eu devo me fazer próximo hoje, por obediência a Cristo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pode vir. Amém, irmãos. Esse tema que nós vamos estar tratando durante este semestre de 2016 é um tema que eu escolhi uma vez da pregação, que os irmãos compõem a classe do professor da escola, que é um tema que passa pelo serviço congregacional e vida comunal. O irmão Rodrigo iniciou essa série de estudos na semana passada. Não é essa ótima reflexão a respeito deste tempo que envolve amar o outro, nós mesmos, envolve direcionar esse não sentimento, mas decisão, escolha de amar, mesmo com uma notícia para amar o nosso próximo. Então, nós possamos, como igreja, ficar ligados por esse entendimento, não só como iniciado, ouvindo, mas sendo operosos praticantes da palavra de Deus. Finalizando a história do Dorival, as professoras, juntamente com as crianças, da lei à frente, para dizer que foi falado, feito, na classe dos corridos. Rapidinho. Próximo. E aí, professores, o que vocês ensinaram hoje? Hoje nós fizemos uma revisão do mandamento, porque esse é o 10 mandamentos, Foi passado pelo grupo dos décimos e hoje eles recapitularam todos. Aí eles vou falar aqui para vocês que despedida.